As posições dos socialistas portugueses e espanhóis diferem. Porquê? Bem, eu creio que diferem na retórica. Hum? A retórica dos Pedro Sánchez é uma retórica, olha, quase Miss Mundo às vezes, não é? Paz e... Quer dizer, Miss Mundo na sua intervenção, quando ele fala antes hospitais que bombas, parece aquelas coisas que nós escrevemos na adolescência, mas isto tem muito a ver com, muito a ver com aquilo que é a tradição espanhola, ou digamos aquilo que são os traços dominantes da cultura política espanhola, por um lado, e por outro lado também com a própria tradição dos juízes franceses. Em Portugal, a retórica de José Luís Carneiro não foi a mesma. Podemos dizer que José Luís Carneiro também teve uma retórica de condenação da intervenção americana e israelita, mas não no grau de Pedro Sánchez e, sobretudo, no que José Luís Carneiro não disse que Portugal devia fazer o que Pedro Sánchez fez com as bases espanholas, utilizadas pelos Estados Unidos, que são duas bases. Portugal tem uma, que são as Lajes, e no caso das Lajes houve uma autorização de utilização condicional, o que está dentro da tradição portuguesa, e que é uma tradição que passou por vários governos em vários momentos, e mesmo governos liderados pelo Partido Socialista, portanto não há sobre isso. Portanto, é diferente. Agora, digo uma coisa, em operações em que teria sido muito mais fácil dizer que não. Por exemplo, José Sócrates, com Luís Amado, disseram que sim à passagem pela base das Lajes de aviões que transportavam presos de Guantánamo. Ou para Guantánamo. Portanto, que é completamente diferente de, estando os Estados Unidos no meio de uma operação militar, que se pode aprovar ou não, dizer que não pode usar as bases. Quer dizer, o governo português podia ter dito perfeitamente que não a esse transporte, não é? A essa passagem pelas lajes daqueles homens. Agora, com aquele que é um parceiro internacional, o nosso aliado internacional, uma coisa estrutural, quando ele está no meio de uma operação, dizer-lhe que não pode usar as bases é uma coisa bastante complicada, mas desculpa ter interrompido. Sim, pronto. De facto, há uma tradição diferente. Isto tem muito a ver, primeiro, com a própria tradição política dos dois países e a sua relação com os Estados Unidos. A relação de Portugal com os Estados Unidos não tem nada a ver com a relação de Espanha. E a relação de Espanha é uma relação traumática. Ao contrário do que foi sugerido, já não sei por quem, ministro dos Negócios Estrangeiros ou alguém, que sempre foram amigos, não é verdade. Não é verdade. E que não sempre foram amigos, é a hora que o Trump é que não são. Não é verdade, é mentira. É mentira redonda. Nem a direita nem a esquerda espanhola foram amigos dos americanos. Aliás, Portanto, Portugal é membro fundador da NATO, a Espanha não é. Mas é que a coisa vai mais atrás. Mas eles declararam. A coisa vai mais atrás, digamos. Houve uma guerra em 1898 entre os Estados Unidos e a Espanha, que é para a Espanha uma guerra traumática, que eles chamam de desastre, porque é realmente a guerra do fim do Império. É quando a guerra começa em Cuba, Cuba declara a independência, é evidente com o apoio dos americanos, mas declara a independência. A Espanha perde também as Filipinas, na altura depois ficam sob tutela dos Estados Unidos, e perde Porto Rico, que ainda hoje já tem um estatuto de Estado associado, não é um Estado pleno dos Estados Unidos. E isso é o fim do Império. E da história de Espanha há um antes e um depois, 1898. Designadamente, antes de 1898, não havia nacionalismos. Havia vagas referências a isso, mas o verdadeiro emergência do nacionalismo, particularmente do nacionalismo basco, começa por ser um nacionalismo de direita, muito de direita, racista, portanto... surge na sequência do desastre de 98, como ainda hoje é referido em Espanha. E, portanto, os nacionalistas espanhóis, se quiseres, a direita espanhola nunca foi pró-americana, ao contrário do que é a tradição portuguesa. E depois a esquerda também não era. A relação também nunca foi fácil. Nós tivemos relações difíceis durante a Guerra Colonial, indiscutivelmente. Designadamente com a administração Cândida, mas não só. Mas a Espanha foi colocada, digamos, no purgatório a seguir à Segunda Guerra.
Portanto, até porque o envolvimento da Espanha na Segunda Guerra não foi como o português. Portugal manteve, de facto, aqui distância e Espanha não. Espanha afastou-se quando percebeu que aquilo ia para o desastre, mas Espanha teve a famosa divisão azul a combater em Stalingrado, do lado dos alemães, não é? Portanto, é uma história diferente, é uma história que também, depois, eles de facto não são membros fundadores da NATO, a própria adesão à NATO exige um referendo. Nesse referendo é muito importante a mudança de posição do Partido Socialista Operário Espanhol, os socialistas espanhóis, que é pilotada por Filipe González, Filipe González que está nos antípodas de Pedro Sánchez e diz que se houvesse eleições não vota no seu partido, no partido que ele na prática fundou ou refundou, que é o PSOE e do qual foi primeiro-ministro. Ele é doloroso, ele diz não voto em mais nenhum partido, mas eu não voto. Porque o Sánchez de facto conduziu o Partido PSOE espanhol para um extremismo como nunca tinha acontecido, apesar de haver antecedentes, designadamente antecedentes do único antigo dirigente do PSOE que se mantém com Pedro Sánchez, que é Zapatero. Mas Zapatero é um instrumento dos venezuelanos, portanto, tudo aquilo é muito, muito, muito... Quer dizer, se nós ainda cá tivéssemos Sócrates, com a importância que teve no PS, Zapatero tem no PSOE, também teríamos um venezuelano, digamos assim, um venezuelano. Mas não temos, não é? Portanto, e no caso de Sócrates era puros negócios. Ao passo que no caso de Zapatero era ideologia. Portanto, são tabuleiros diferentes. São tabuleiros diferentes. Portanto, era mesmo convicção. Ora bem, portanto, temos aqui uma situação que é diferente historicamente e nos próprios estudos de opinião pública, a relação com a América, as sondagens dão sempre resultados diferentes em Espanha e Portugal. Há uma diferença aqui. E os nossos socialistas sempre se portaram de maneira diferente. Não quer dizer que na retórica Ontem, já Luís Carneiro tentou sentar-se entre duas cadeiras, não é? Portanto, por um lado ele não disse que faria diferente com as lajes, por outro lado tentou obrigar o Primeiro-Ministro a dizer que condenava o ataque, coisa que Luís Montenegro não fez, também não disse que apoiava, mas não fez. Agora, a Espanha colocou-se numa posição que é uma posição complicada, quer dizer, Marco Rutte disse ontem numa entrevista que na NATO, no essencial, há um acordo para apoiar no que for necessário os americanos, que é um membro da NATO, e hoje já veio a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Defesa Espanhola dar uma entrevista, não, estamos contra, mas estamos contra sozinhos. França não falou, Inglaterra não falou, apesar do Reino Unido estar também com uma posição muito, muito, sei lá, escorregadia. Isso. E com Starmer... Cada vez que vejo Starmer transformou-se no campeão dos U-turns, portanto, voltar atrás. Quer dizer, é exatamente o antítese de Lady Not for Turning, daquela famosa discurso da Margaret Thatcher, a dizer que não contassem que ela fosse voltar para trás nas suas convicções. A Starmer não tem convicções, aparentemente, portanto, aquilo hora vai para um lado, hora vai para o outro, hora vai para um lado, hora vai para o outro. E eu nem sei onde é que ele está a esta hora, porque aquilo nos últimos dias tem mudado tantas vezes de rumo que é difícil, e a posição do Reino Unido é trágica no que diz respeito aos meios, às formas como tem, quer dizer, até agora uma evacuação para o Oman correu mal, não tem, a Royal Navy está em cacos, a capacidade de, quer dizer, aquilo tem sido trágico, mesmo. A França também, mas a França, Macron está sempre também a fazer equilibrismos, mas a França inclusivamente não disse que era contra aquela mantra do contra o direito internacional. A França disse à margem do direito internacional. Há uma diferença. A retórica de Macron não é a retórica, de maneira nenhuma, a retórica de Pedro Sánchez. A posição conjunta de França, Alemanha e Inglaterra também não, e claramente o chanceler Merz, que estava com Trump, quando Trump disparou contra a França, quer dizer, ficou ali um bocadinho atrapalhado, mas não deu uma cambalhota quando chegou cá e lhe fizeram perguntas, apesar de que em visto ontem alguns comentadores portugueses terem ficado muito chocados por Merz não se ter levantado ali e não ter passado por uma coisa igual ao Zelensky na sala oval. Desculpa, os franceses estão neste momento a dizer que a França autorizou aviões franceses, aeronaves francesas, nas suas bases e, muito porventura, para ataque.
Pois. Não estamos a falar apenas de reabastecimentos, mas não, quer dizer, ainda não consegui confirmar, eles estão com isto em destaque, portanto... Portanto, há uma questão diferente, até porque neste momento já percebemos o Irão está a disparar para todo lado. Não é? O que é que vai acontecer nós não sabemos. A imprensa israelita fala em semana e meia, 2 semanas. Portanto, não sei se é assim. Enfim, o político na América vale o que vale, portanto tudo o que for... quer dizer, chamar os especialistas de inteligência artificial não quer dizer que a guerra vai durar 3 meses, não é? Portanto, mas ninguém sabe, ninguém pode antever, há muitas informações contraditórias, nós não sabemos bem o que está a passar, mas há uma coisa que já percebemos. Para mim, o sinal mais importante das últimas 24 horas é uma coisa que nem quem não conhece Israel achará inimaginável. Eles já permitiram que as pessoas voltassem a sair à rua. Já disseram, as escolas não reabriram ainda, mas pode haver encontros, pode haver até 50 pessoas, pode haver, quer dizer, já estão a voltar à vida normal, o mais possível, na medida do possível, como é óbvio, mas com um grau que reflete 2 coisas. Reflete a maneira de ser israelita, não há nada sobre isso, enfim, há muita discussão sobre o termo resiliência faz sentido ou não, mas é uma sinal de resiliência, no sentido que lhe temos dado recentemente. E depois é outra coisa. A capacidade aparente de ataque do Irão está a cair. Eles dispararam 3.000 mísseis no primeiro dia, 1.500 no segundo, 700 no terceiro, 300 no quarto. Parece uma progressão. E, portanto, digamos que, aparentemente, a sua capacidade está a diminuir. Sendo que a prioridade nos primeiros dias dos ataques americanos e israelitas foi destruir a capacidade de fazer isso. E no que respeita, por exemplo, à Marinha, grande parte dela foi destruída nos portos, logo no primeiro dia. Havia uma fragata que estava longe para o Sri Lanka, também já foi ao fundo. Portanto, a capacidade está a diminuir. Agora, isto não quer dizer que de repente tudo se esteja a desmoronar, porque há outro sinal que é o sinal do sentido contrário. As cerimónias do enterro do Khamenei não se realizaram, foram desconvocadas. E enquanto não se realizarem, não há sucessão. Porque também não pode haver, em termos... Tem que primeiro sepultar o líder supremo, para depois entronizar um novo líder. Portanto, faz parte do ritual. É evidente que, entretanto, há líderes no terreno e aquilo não está decapitado, mas há quem manda ainda, não é? Só que a coordenação, em boa parte, perdeu-se. Não, há também informações contraditórias contraditórias, obviamente não muito explícitas, sobre o que se poderá estar a passar no Kurdistão. Enfim, o Kurdistão nunca se submeteu completamente, se bem o Kurdistão é uma situação, é uma nação sem Estado, mas é uma nação que está espalhada sobretudo pela Turquia. Portanto, é um terreno muito, muito complexo, porque metade dos Kurdistão fica na Turquia e é um problema muito complicado para a Turquia, como todos sabemos. E a parte mais, depois tem uma parte na Síria que é pequenina, uma parte grande no Iraque, que está com um grande grau de autonomia, e depois uma parte no Irão, que é, digamos, destas é a segunda mais pequena, digamos assim. Portanto, não se sabe o que vai passar no Kurdistão, mas não será a partir daquele cantinho do país que de repente, quer dizer, pode ser. Nós vimos o que se passou na Síria. De repente um cantinho do país chegou num instantinho à capital. Isso. E, portanto, aquilo desmoronou-se de um momento para o outro. Os regimes são diferentes e, portanto, não creio que vá acontecer as coisas da mesma forma. E os sinais... E há um sinal que também aí temos que perceber até que ponto é que é verdade ou mentira, saber se a sucessão vai ser para o filho de Khamenei que se indica, porque essa sucessão colocará... tem um lado... tem 3 lados que são perturbadores. Primeiro, trata-se de um fascínio, porventura, pior que o pai. Portanto, cujo poder está baseado na forma como ele protagonizou ou liderou a repressão em vários momentos críticos dos últimos anos. Depois, não é um clérigo ou um jurista, como eles dizem,
importante. Portanto, não está no topo, não devia estar na linha de sucessão. E terceiro aspecto, para um regime que sempre disse que era contra a monarquia, e aquilo chama-se República Islâmica, uma sucessão dinástica é, no mínimo, também... Coloca um problema de legitimidade. Também coloca um problema de legitimidade. Quer dizer, o problema de legitimidade já é que ele tem pouco, e eles preocupam-se pouco com isso, porque a legitimidade já foi toda por água abaixo com os últimos sinais. Portanto, vamos ver exatamente o que é que acontece com este senhor, uma estaba, como é que ele se chama? Uma estaba Khamenei, e veremos, não é? Veremos, será um sinal de que o apoio dele é a Guarda Revolucionária. Mas a Guarda Revolucionária supostamente não é quem manda. Quem manda são os juristas, os clérigos. E como é que este equilíbrio se fará? Ninguém pode antecipar. Ou melhor, é difícil antecipar. As notícias de ontem, que será ele, eventualmente, logo se verão, logo veremos. Mas para já há aqui algo que, bem, agora voltando a Espanha e a Portugal manteve-se dentro daquilo que é a sua linha tradicional. Portanto, não houve aqui nenhuma ruptura. E portanto, aquilo que se passou nas Lajes e acabou por não ser contestado no Parlamento, a não ser pelos partidos do costume, não é? Pelos partidos mais à esquerda. Eles estão sempre contra tudo, estão contra a NATO, estão contra tudo. Portanto, de resto, houve um consenso alargado, que vai do PS à Iniciativa Liberal ao Chega, aliás, os partidos que foram consultados. O LIVRE ficou muito zangado por não ser consultado, só que o LIVRE é o quarto partido, não é o terceiro. Portanto, é o quinto, quer dizer, é o quarto partido, sem considerarmos o governo. Está aqui o André Bandes Amaral a corrigir este aspecto, de facto, o quarto. Portanto, na oposição será o quarto partido, quinto a nível nacional, e, portanto, e há algo que veremos o que acontece em Espanha, porque para a Espanha isto levanta muitos problemas. Levanta problemas. A questão de saber, os Estados Unidos vão poder fazer um embargo ou não? Quer dizer, não podem fazer tarifas especiais para a Espanha, mas podem privilegiar ou não privilegiar nos contratos. Podem fazer um embargo. Isso é possível. Portanto, ao contrário, não podem fazer nada porque a Espanha faz parte da União Europeia. Calma lá, não é bem assim. E há coisas que não são pouco relevantes. Os Estados Unidos são o principal fornecedor de gás da Espanha. Isso. Os Estados Unidos são o principal fornecedor de gás da Espanha. Portanto, nós temos nós por acaso Portugal, mas por outras razões, por contratos antigos com a Nigéria, e não outros falámos aqui disso com o Nuno Ribeiro da Silva, temos um equilíbrio um bocadinho diferente. Depois, todas as Forças Armadas espanholas estão dependentes no que diz respeito à inteligência, no que diz respeito às peças sobressalentes, no que diz respeito à sua própria integração na NATO, e a NATO é também uma carreira para os militares espanhóis, não é? Portanto, tudo isso está virtualmente posto em causa por esta posição. E ainda há, por fim, algo que pode ser muito delicado para a Espanha, não creio que vá acontecer, mas os jornais espanhóis falam disso, que é haver uma evolução da posição de designamento dos Estados Unidos, onde há uma aproximação a Marrocos, que é uma posição cujo interesse estratégico se percebe do lado dos Estados Unidos. Trata-se de um país árabe, ou de um país muçulmano, se quisermos, não é bem árabe, é muçulmano, enfim, tem árabes e berberes, mas pronto, é um país muçulmano. Sim. É importante, um rei é descendente do profeta, portanto é um país de facto relevante. E Marrocos tem duas espinhas cravadas na garganta, chamadas Ceuta e Melilla, e portanto, de um momento para o outro, aquilo pode alterar-se, não é? Portanto, pode alterar-se. Não creio que vá acontecer, não creio que esteja na agenda de Marrocos, da administração, digamos, do rei de Marrocos. O rei de Marrocos está muito doente, está velho, e portanto, não creio que vá acontecer, mas do ponto de vista, quer dizer, eles falam de uma segunda marcha verde. O novo rei de Marrocos, porque o jovem é muito jovem, o filho do rei atual, pode ser um momento ali em que podem acontecer algumas coisas, não é? A Espanha tem, além do trauma de 98, tem outro trauma, que é o trauma da Marcha Verde. O que é que foi a Marcha Verde? A Marcha Verde foi quando Marrocos entrou a pé Com mulheres e crianças. pelo Saara Ocidental, e na prática ocupou, e é um tema que não está resolvido, o tema do Saara Ocidental. O Saara Ocidental era uma colónia espanhola, que ficou
ficou integrada em Marrocos depois da famosa Marcha Verde, e a imprensa espanhola de ontem falava na hipótese de segunda e terceira Marcha Verde sob o seu time Lila, no caso das coisas continuarem a degradar por este caminho. Portanto, isto ainda por cima percebe-se que o discurso, quer dizer, há uma parte daquilo em Sanches que é genuíno. Eles de facto são assim. São mesmo escola Zapatero, mesmo muito socialistas muito esquerdistas, digamos assim. Mas, por outro lado, há aqui um oportunismo absoluto. Eles são muito... Há ali uma necessidade de sobrevivência e Zapatero percebeu que, com esta cultura política dominante em Espanha, ele tinha aqui uma oportunidade de mais um balão de oxigênio. Ele tem vivido balões de oxigênio. Ele tem vivido balões de oxigênio. Ele acha que está a tentar explorar isso, porque do lado dos partidos da oposição, particularmente do PP, de repente tomar o lado dos Estados Unidos também não é a coisa mais fácil do mundo. E, portanto, ele está a procurar unir as forças, agradar a sua esquerda, voltar a uma mitologia antiga, e vamos ver até que ponto é que isto não acaba. Quer dizer, no curto prazo pode funcionar, no longo prazo quase tudo o que ele tem feito prejudica a Espanha.